Jornal da Capital Entrevista. São 7 horas e 24 minutos. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o empresário Gustavo Oliveira. Ele é presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso e recentemente participou de um debate. Aliás, foi o mediador do debate na Associação Mato Grossense dos Municípios, quando estiveram aqui alguns estudiosos, como Bernardo Api, economista e tal, para debater a questão da reforma tributária. E parece que a reforma tributária está caminhando para tributar no consumo. E tributar no consumo e extinguindo, portanto, alguns impostos, como IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. E substituindo tudo por IBS, né, que é tributando bens e serviços, com arrecadação pela União. Isso, exatamente. Quer dizer, o Estado deixa de arrecadar o ICMS, o município deixa de arrecadar o ISS, a União passa a arrecadar tudo isso, e a União, com essa garantia, aspas, que ela sempre dá aos estados e municípios, se por um lado tem um empresário que quer que diminua imposto porque gera insegurança jurídica, e os estados e municípios, com que segurança terão nessa reforma tributária? Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes aí da Capital. Realmente, Antero, esse debate lá no IMM foi mais um evento de uma série de debates que nós estamos participando aí, a sociedade como um todo, sobre a necessidade da reforma tributária. A sua abordagem ela é muito feliz porque ela começa a revelar o grande emaranhado que virou esse país em diversas áreas. Não é só na área tributária que tem União, Estado e município batendo cabeça aí. A gente vê isso na área da saúde, por exemplo, né? Quando acontece alguma coisa boa, todo mundo quer festejar aquele evento da área de saúde, inauguração de unidade, recorde de atendimento e tudo isso. Quando dá problema, o problema é de ninguém. Na área tributária no Brasil também é assim. Olha, para a gente falar de tributos, a gente precisa falar de país. E o que acontece, Antero? Hoje no país nós temos, infelizmente, um país se desindustrializando, isso é um fato. A indústria brasileira ela é hoje cerca de 12% do total do bolo da economia. O setor público cresceu demais. Se a gente olhar aí nos últimos 20, 30 anos, o que aconteceu com o Brasil? Números macroeconômicos, né? O setor público cresceu demais. Com a indústria 12%, já foi maior do passado? A indústria já foi quase 30% do PIB do país. Hoje está em torno de 12%. É claro, o setor de comércio e serviços cresce, porque cresce no mundo inteiro, né? Hoje a gente tem aí a transmissão para essa etapa final da cadeia de comércio e serviços de grande parte da atividade econômica. Mas o que não pode é o Brasil ficar para trás, Antero, tendo tantas vocações econômicas. Vamos fazer um panorama de país aqui. Eu conheço nações como, por exemplo, a Noruega, que é rica porque achou petróleo lá. O Brasil tem muito petróleo e não consegue ficar rico com petróleo. A gente conhece nações que são uma potência agrícola no mundo. O Brasil é uma potência agrícola e não consegue ficar rico sem uma potência agrícola. Se a gente for olhar, o Brasil tem diversas riquezas e parece que falha na missão de ir para frente no seu desenvolvimento. Quando a gente conversa com os empresários, grande parte disso é o chamado custo Brasil, e dentro do custo Brasil é essa loucura que é o sistema tributário e todo o sistema regulatório legislativo brasileiro. O Brasil foi criando suas regras na área trabalhista, na área tributária, na área regulatória, e as empresas brasileiras não conseguem mais ser competitivas de tanta exigência que elas têm que cumprir. Conversava com um empresário há uns 20 dias, eles estão lançando um grande empreendimento industrial aqui em Mato Grosso. Ele, desde que começou essa empreitada, a cada licença que ele tinha que tirar, ele colocava na parede da sala dele a cópia da licença, a cópia da guia da taxa que ele pagou para aquela licença. No dia da inauguração da indústria, ele me mostrou, ele já tinha mais de 2,5 milhões de reais pagos de taxa, mais de 27 autorizações, taxas e coisas diferentes,
para ele conseguir começar a trabalhar. O país virou uma loucura. E na área tributária, Antero, um cenário onde o Brasil está falando de abertura comercial, de competir com outros países. A gente pergunta para o empresário e para o industrial brasileiro, por que você não é competitivo? E aí aparece, claro, produtividade, a nossa mão de obra e a nossa tecnologia na indústria são baixas, as dificuldades logísticas e todo o resto, e a loucura tributária que virou o país. As empresas, Antero, têm que administrar aí, às vezes, 12, 15 impostos diferentes. Cada imposto com a regra de apuração, cada imposto com uma regra de gerar crédito ou não. A gente perde muito em Mato Grosso por causa dessa confusão tributária. Vou dar só um exemplo para a gente continuar o debate. Mato Grosso é campeão de produção de soja. Vamos pegar só um insumo, soja. Nos últimos 6 anos, nós fizemos um levantamento junto... Mas Mato Grosso ganha quase nada com a soja. Então vamos lá. Quem ganha são só os que têm a soja mesmo. Essa era a pergunta na mesa. Por que a gente não avança industrializando essa soja? E, ao contrário do que se faz normalmente no Brasil, que é um monte de gente, tem um monte de teoria, nós fomos atrás dos números. Enquanto a produção de soja nos últimos anos no estado cresceu quase 30%, a industrialização parou no mesmo patamar. Há 6 anos... E o pessoal que está ganhando dinheiro com essa produção de vender commodities parece ter interesse na não industrialização. Por 3 motivos, Antero, uma forma atrás dos números. Olha que coisa interessante. Primeiro, a pergunta para a indústria de óleo vegetal. Por que vocês não estão ampliando sua capacidade? Se a soja cresceu 30% o volume de produção no estado, vocês continuam esmagando cerca de 10 milhões de toneladas. Os empresários abriram os números na mesa. Não é um problema de ICMS, mas eles têm muitos créditos de PIS e COFINS dentro do Brasil. Quando eles esmagam essa soja dentro do Brasil, para ela virar óleo e farelo, eles começam a gerar créditos de impostos que eles não recuperam. Então, na planilha deles, de custo, tem lá PIS e COFINS, que são 2 impostos que vão ser aí reorganizados nessa reforma tributária, vão para dentro do imposto único, que eles não conseguem usar crédito. Todos os impostos sobre a folha de pagamentos deles, eles não conseguem ter crédito, né? O INSS, o Fundo de Garantia e tudo isso. E aí eles têm que competir com o chinês que vem aqui, ávido por levar a nossa matéria-prima e competir com esse mesmo esmagamento de soja. Ou seja, a nossa soja está indo ser industrializada na China. Conversamos também com o setor de frigoríficos. Por que ao invés... Só que o Brasil está preparando a reforma tributária e está preparando mais ainda a vinda dos chineses, né? Os chineses estão dispostos aí a investir nas ferrovias, a botarem 100 bilhões de dólares para o Brasil fazer investimentos, não é para ajudar o Brasil, é para levar as commodities nossas lá para a China. Para garantir que as commodities tenham esse canal de exportação. E o Brasil peca quando não tem estratégia de industrialização. Vamos pegar o setor, frigoríficos. Está todo mundo comemorando a abertura do mercado europeu para as nossas carnes. Qual é a diferença de você exportar para o mercado europeu ou exportar o boi para a China? O chinês, Antero, ele não quer o boi já... vamos dizer assim, todo industrializado. Ele não quer que você separe o filé do contrafilé, da alcatra e tal. Ele vem aqui, compra o boi inteiro, divide em 4 ou 5 pedaços e leva para industrializar essa carne lá na China. Aí esse empresário do setor de frigoríficos perguntou para o chinês que estava aqui negociando com ele, falou assim, olha, por que você já não leva isso separado? Eu tenho indústria aqui, eu exporto para a Europa, o valor agregado é melhor. Eu faço essa industrialização para você. O chinês respondeu para ele, falou, eu não quero ficar recolhendo imposto aqui no Brasil, que eu não tenho crédito de volta, e 2, eu prefiro gerar esses empregos e esse investimento lá na China. É isso que está acontecendo, Antero. Quando a gente não tem uma estrutura tributária que favoreça a industrialização, cada vez mais a gente vai exportar minério de ferro e trazer carro. Cada vez mais a gente vai exportar soja e trazer alimento pronto. Esse é o grande drama do Brasil hoje. A gente precisa ter uma estratégia de industrialização e, para isso, essa reforma tributária é um dos fatores fundamentais. Então, a reforma tributária, na sua opinião, é boa? É boa porque simplifica, porque a hora que você reúne 9 impostos em um só e dá crédito pleno para os empresários, quer dizer, não interessa mais eu recolher PIS ou COFINS, ou ICMS, ou ISS, ou IPI, tudo isso é um imposto só. E a hora que eu vendo, eu consigo usar os créditos de tudo que eu comprei com esses impostos,
eu acabo pagando menos imposto nessa etapa da industrialização, e aí vai lá para o consumo. Agora, do outro lado, a reforma tem problemas. Como ficam os estados que não consomem? Isso que eu queria ver, colocar a matéria do Mauro Mendes para você analisar. O governador Mauro Mendes, ele teme que essa PEC prejudique Mato Grosso. Vamos ouvir aí a matéria de Dalila Rodrigues. O texto que tramita na Câmara Federal, a PEC 45, abrange 5 tributos que seriam transformados em um único, que incidiria sobre o consumo e seria cobrado no destino. A reforma tributária é considerada prioritária pelo governo federal para a recuperação da economia. Em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes teme que o estado sofra perdas na arrecadação devido à baixa densidade demográfica. Por isso, reivindica a criação de um fundo de compensação. O problema é que Mato Grosso é um estado que produz muito e consome pouco. Nós temos hoje em torno de 3,4 milhões de habitantes, é uma baixa densidade populacional. Se nós formos tributar só no destino, certamente Mato Grosso perde, porque nossa capacidade de consumir é muito menor do que a nossa capacidade de produzir. Durante décadas, essa lógica não foi usada. Agora, que nós temos grande capacidade de produzir, não pode mudar esta lógica sem que seja criado um fundo de compensação para estes estados, que é o caso de Mato Grosso, que tem baixa densidade populacional, então nós praticamente teríamos uma grande perda do ICMS se essa proposta for aprovada como está, sem a criação de um fundo de compensação para dirimir, para corrigir essas dúvidas e principalmente essa distorção dos estados que têm baixa capacidade de consumo. O eixo principal do projeto é a substituição de 5 tributos incidentes sobre o consumo: o IPI, PIS, CONFIS, ICMS e ISS, por um único imposto, o chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Por isso, a tributação teria uma alíquota unificada, o que pode ser prejudicial para alguns estados, como Mato Grosso, onde o potencial produtivo é maior do que o consumo. É muito importante que o Brasil tenha coragem de fazer algumas revisões em alguns dos seus marcos jurídicos que tem aí sido ao longo dos anos criticado por grande parte da nossa população. Essas revisões têm que ser feitas com responsabilidade, olhando para os fatos presentes e tentar criar uma nova realidade que possa ser bom para o país, para o Brasil, para os estados e para o cidadão brasileiro. Nós temos que ter coragem de tomar algumas medidas, mas a responsabilidade de entender o seu impacto e mitigar. Os municípios e os estados brasileiros são importantes na unidade federativa e nós queremos manter um diálogo com o Congresso Nacional, com os nossos parlamentares, para que uma reforma tributária que eventualmente venha a ser construída e aprovada, ela tenha a participação dos estados, dos municípios e a voz do cidadão também seja ouvida. Dalila Rodrigues para o Jornal da Capital. Pois é, está aí a opinião do governador, e é mais ou menos aritmético o seguinte, que essa reforma fortalece São Paulo e prejudica os outros estados da federação. São Paulo age em relação ao Brasil, como os outros países imperialistas agem em relação ao Brasil. Aliás, São Paulo age em relação aos estados, como os outros países agem em relação ao Brasil. É evidente que quem vai mais faturar com isso é São Paulo. O maior consumo vai ser onde? São Paulo, tranquilamente. Só a capital de São Paulo deve ser maior que todos os estados brasileiros. O grande sinal vermelho ligado aí, Intero, é que o próprio estado de São Paulo, que é uma potência logística, um grande mercado consumidor, tem um melhor arranjo produtivo do país, já está dando que dar incentivo fiscal para manter a empresa lá. Nós vimos o governador Dória, com o secretário da Fazenda dele, que é o mesmo Henrique Meirelles, que quando era ministro da Economia, defendia o fim da guerra fiscal, já anunciou incentivo fiscal para a montadora de automóvel, para combustível de aviação, para a indústria farmacêutica e assim por diante. Isso quer dizer que o nosso sistema tributário não está mais funcionando. Mas o governo está querendo colocar uma trava também e impedir a questão de incentivo fiscal, né? O que é importante? O governo alega que não cabe incentivo fiscal numa economia liberal. Tem que cortar essa questão do incentivo. Então, o que é importante? Primeiro,
ajustar a carga tributária do país para um nível razoável. O Brasil hoje, 40% de carga tributária, não tem país no mundo que seja competitivo com a carga desse tamanho. E pior, ela não está distribuída igualmente para todo mundo, ela está concentrada em alguns setores que chegam a pagar mais. Mas eu concordo com o governador Mauro Mendes no sentido de que os estados que não são grandes consumidores, vou pegar aí tipicamente, né, os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles vão precisar de duas coisas, Antero. Primeiro, para que as finanças públicas desses estados não entrem em colapso, eles vão precisar desse fundo de compensação, porque a hora que tira a capacidade dele tributar e joga isso para a União, ele precisa ter uma garantia de receita. Você, só um parênteses, você está dando uma senha política importante para o governador Mauro Mendes. E quando você falou aí, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você acendeu em mim que eu fui constituinte, eu fui deputado federal constituinte, o que a gente tentou fazer na Constituinte para vencer algumas teses, como, por exemplo, a criação do FCO, né? Que é consequência exatamente da união do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Norte, Nordeste e Centro-Oeste juntos fazem a maioria do Congresso Nacional. Exatamente. Então, assim, aí então o governador, ao dizer isso, que ele quer o fundo de compensação, e já que isso atinge Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ele podia ser um dos grandes articuladores políticos dessa unidade para unir as bancadas, para ter um texto dos governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se os estados não participarem, a gente lá em Brasília, como deputado federal e senador, sente falta da orientação técnica. O deputado federal não tem assessoria técnica que tem o governador Mauro Mendes. Isso que tem os outros governadores. Isso está sendo muito trabalhado. Eu conversei muito com o secretário Rogério Galo, no CONCEFAZ, que é o Comitê dos Secretários de Fazenda. Os secretários, principalmente dessas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estão muito alinhados com essa proposta de fundo de compensação para os estados. Isso garantiria a receita aos estados. Mas não basta isso, entendeu? A gente precisa também de um outro fundo, que seria mais ou menos uma reorganização do que é o FCO, o FNO e o FNE, os fundos constitucionais que hoje funcionam nessas regiões do país, emprestando dinheiro a juros que já foram mais baratos, mas agora com a TLB está mais caro que a Selic. Está mais caro que a Selic. Então, o que é preciso? Reorganizar esses fundos constitucionais para que eles possam apoiar as atividades de desenvolvimento econômico nessa região. Então, nós teríamos aí duas organizações para fazer. A primeira, vamos chamar assim, do Estado para dentro. A União garantindo, mas não adianta garantir igual ao FEX, não, que todo ano tem que ficar com o Pires na lei, né? Tem que garantir na lei, repasse automático, com cláusulas específicas garantindo a receita dos estados. Mas eu disse isso lá na reunião da MM, principalmente para os municípios que ainda estão em desenvolvimento. Se a gente não tiver esse outro fundo para fazer desenvolvimento regional, o que é fazer desenvolvimento regional? Apoiar a criação de logística, incentivar as empresas, mas um incentivo legal, dentro do orçamento público, se possível, ou com o dinheiro dos fundos e com transparência. Dizendo claramente, falou assim, olha, é uma política pública dessa região apoiar a industrialização disso. Para Mato Grosso, por exemplo, melhorar a industrialização das nossas commodities agrícolas aqui. Nós temos um grande potencial, eu digo, vocações econômicas naturais, Antero. Não é razoável. Eu converso com empresários, por exemplo, do setor mobiliário, o sujeito está trazendo madeira do Paraná para industrializar aqui e vender móveis. Isso aqui é do Rio Grande do Sul. Não é possível, nós temos uma base florestal gigantesca. Qual é a lógica? A lógica é muito simples. Tem um incentivo fiscal brutal lá no Paraná, que faz com que a madeira de lá chegue aqui mais barata do que a nossa madeira. Lembrando que aqui a nossa madeira paga. A lógica é maior, temos a indústria aqui. Né? FETAB maior. A gente praticamente expulsa a madeira in natura daqui, porque a gente diz claramente para o empresário, fala assim, olha, cada etapa que você avançar industrializando essa madeira é mais carga de imposto que você faz. Então, isso gera dois fenômenos. A gente manda a nossa matéria-prima quase de graça para fora, e importa matéria-prima de outros estados que não pagam imposto aqui para industrializar aqui. É claro, aí as indústrias que não têm mais matéria-prima aqui, ou mesmo as que têm a matéria-prima, têm muita carga tributária, vão embora.
Por isso que o nosso algodão não é industrializado aqui. Por isso que a nossa soja está com a industrialização estagnada. O couro, que já custou aí quase 10 vezes mais do que custa hoje. O empresário estava me dizendo terça-feira, estão pagando 30 centavos no couro. Ele diz que às vezes ele tem vontade de enterrar o couro ao invés de vender, porque é praticamente uma esmola que ele recebe por isso. Também porque a indústria do couro ficou para trás. Hoje você tem couros sintéticos, né, chamado couro ecológico, como o pessoal fala, que é uma matriz petroquímica. Ela solta lá toneladas desse couro no mesmo padrão, na mesma cor, do mesmo jeito, e o couro natural é mais difícil de trabalhar. Tudo isso a gente precisa encarar, Antero, como uma estratégia de industrialização do país. Não tem segredo nenhum. A China fez isso. Quando ela resolveu industrializar o país, ela primeiro protegeu o país, protegeu o mercado consumidor interno, apoiou as indústrias, criou lá as EPS, criou o sistema tributário diferenciado, facilitou a contratação de mão de obra, importou tecnologia. Você tinha uma fase na China... Daqui a pouco você vai falar como é bom o comunismo organizado. Não vai chegar tanto. Esse capitalismo comunista é uma versão econômica a ser um planejamento estatal, né? Explica para mim o comunismo onde eles chamavam, por exemplo, a Caterpillar, uma grande montadora de equipamento, para ser sócia do governo chinês numa fábrica de equipamento. Aí hoje o que acontece? Eles absorveram a tecnologia, os equipamentos chineses estão concorrendo e ganhando da Caterpillar no mundo inteiro. O governo chinês soube fazer um modelo onde as empresas chinesas foram fortemente apoiadas pelo dinheiro público. A gente tem hoje a discussão da tecnologia inteira. A grande briga nesse negócio da tecnologia 5G para telefonia celular é porque as empresas chinesas têm muito dinheiro do governo chinês para implantar infraestrutura de tecnologia na Europa, nos Estados Unidos. Já começaram a brigar para entrar aqui, né? Aqui eles estão brigando para entrar nisso, mas querem entrar também em ferrovia, em rodovia, porque a gente tem necessidade de infraestrutura ainda mais básica. Agora, lá onde já tem ferrovia, está tudo construído, eles estão brigando em infraestrutura tecnológica. Eu penso que o Brasil tem que fazer isso. Mas não é dar dinheiro do BNDES para fazer ação política e corrupção em outros países, para ir para lá empresas que, na verdade, querem servir de passagem do dinheiro para alimentar esquema de corrupção em outros países. É realmente apoiar empresas sérias brasileiras que querem se internacionalizar. Não adianta fazer só com a grande, não. Entende? Mas não era importante, primeiro, quer dizer, dentro de um planejamento, como fez a China, né? Dentro do planejamento do Estado, nós temos portos aqui que precisam de recuperação, portos que precisam de investimentos, etc. e tal. Não era melhor a gente fazer investimento aqui e liberar o dinheiro do BNDES para cá, ao invés de liberar para fazer porto em Cuba? Embora, tudo bem, vai chegar um dia que eu não tenho nada contra o Brasil ter relações comerciais que vai emprestar dinheiro para Cuba, não tem problema nenhum, ou para qualquer outro país. Mas tratar das nossas estruturas primeiros. Eu sou a favor, eu tenho conversado muito com o Ministério da Economia, lá pela CNI, onde eu também sou diretor, Antero, e o secretário Diego Macorde, que é o secretário de Competitividade e Produtividade, né, com o secretário Carlos da Costa também. Eu tenho dito a eles algumas coisas importantes. Uma delas, ferrovia. Vamos dizer, está vindo aí a Ferrogrão, parece que a coqueluche agora é a Ferrogrão, né? Vai permitir a gente escoar para o norte. Aí, liga até Miritituba? Isso, ela vai até Miritituba. Ela chega ali a Sinop, Sorriso e tal. Vamos olhar para outra ferrovia que a gente já tem no estado, que hoje chega até Rondonópolis, a Rumo, né? Que foi a LL. Ela foi construída com apoio do setor público, né? Tem dinheiro do BNDES ali, a gente precisa dizer isso, mas tem um monopólio, só uma empresa pode operar a ferrovia. Isso faz com que essa empresa crie a estratégia comercial que é mais interessante para ela, para os acionistas dela, da Rumo. Ou seja, o frete rodoviário, ele tem uma referência de preço e o frete ferroviário acaba ficando 5%, talvez 10% mais barato só para escoar por ali. Quando fica, né? Quando fica. Seria muito diferente se nós tivéssemos um modelo onde o Estado pode, por exemplo, construir os trilhos e dar direito de passagem ou criar uma estratégia onde 3, 4 empresas possam competir usando a mesma infraestrutura. Aí, Antero, começa a entrar o efeito de mercado. Com 2, 3 empresas competindo pelo mesmo frete, as que forem mais eficientes, as que tiverem melhor preço,
vão atrair mais mercado, e com isso aí, quem ganha é quem precisa escoar a produção. Nada contra a ferrovia que está implantada lá em Rondonópolis. Ela foi feita, é importante até porque eles fizeram investimento, né? Exatamente. Teve dinheiro público, eu digo, porque o BNDES apoiou, mas esse é um financiamento que está sendo pago. Mas a gente já viu que esse modelo, onde uma empresa acaba ficando... Porque hoje você fala assim, então constrói outra ferrovia. Não tem viabilidade para ter duas. Coloca outro operador lá. Não é isso que está previsto no contrato. Não dá mais para fazer. Mas com a Ferrogrão dá para fazer. É isso que eu tenho dito. Vamos pegar outro exemplo. Questão do gás. Energia barata. O país precisa de energia mais barata para produzir. Estimativa do Ministério da Economia está no valor econômico do hoje. Nós vamos resolver o problema da Bolívia. Aqui nós estamos brigando para vir o gás. No resto do país, eles já estão falando em queda de preço do gás de 30% a 40% com o novo marco regulatório do gás. Quer dizer, as empresas que precisam do gás para produzir no Brasil inteiro, elas vão poder acessar a mesma matriz energética 30% a 40% mais barato. Nós estamos falando em independência da Bolívia e a Petrobras não tem como suprir esse mercado, não? O grande problema nosso é que o gasoduto nosso ele nasce lá na Bolívia. Então, de qualquer jeito, mesmo que... Nosso de Mato Grosso. Nosso de Mato Grosso. De Mato Grosso. A estratégia da Petrobras está clara. Ela vai aumentar a sua produção de gás. Ela está fazendo novas parcerias, principalmente com o Oriente Médio, para a importação de gás ser mais barata do Oriente Médio, para pressionar o preço do gás boliviano para baixo. A Argentina também está comprando menos gás da Bolívia. Lá é diferente, é porque tem uma crise econômica, as empresas e as pessoas estão comprando menos gás. Mas isso tudo está fazendo com que o mercado de gás para a Bolívia se reduza. É bom para Mato Grosso, porque a gente precisa comprar gás deles e antes nem tinha gás disponível para comprar deles. Mas acende uma luz vermelha, que é o seguinte: como é que vai ficar a produção de gás boliviano para atender um mercado mais competitivo? A Bolívia tem que ser competitiva na produção de gás. Também vai ter que abrir o mercado dela, também vai ter que receber investimentos, porque acabou a reserva de mercado que ela tinha, que era vender para Brasil e Argentina. Tá. O senhor coordenou esse debate aí na Federação das Indústrias. E tiveram parlamentares presentes lá, né, como o senador Wellington, etc. e tal. Pelo que deu para ouvir do Bernardo Api e de outros que estão articulando isso em nível nacional, inclusive do presidente da Associação Nacional dos Municípios, que esteve também presente no debate, essa questão da reforma tributária, eu sempre digo que essa é a reforma mais complicada para passar no Congresso, porque nós estamos conversando aqui de estados. Isso. E não conversamos ainda de municípios. Os municípios perdem muito com essa reforma, quer dizer, e como é que está a perspectiva dessa reforma ser aprovada? E para o cidadão e para o setor privado, essa reforma é boa? Bom, então, primeiro, né, Mato Grosso tem uma grande matriz econômica, mas pouco dela é tributável. A energia elétrica que a gente produz aqui e manda para outros estados, não pode tributar aqui porque é tributada no consumo. Mas só um detalhe, eu queria que o senhor respondesse isso depois do intervalo comercial. São 7 horas e 58 minutos, a gente perguntava o seguinte: como é que fica para o cidadão, como é que fica para o setor empresarial, como é que fica para o município, já que do estado nós falamos que tem que ter o fundo de compensação. Claro que esse fundo de compensação contemplaria municípios também, né? Tem que compensar. Mas os municípios perdem também. Os municípios de Mato Grosso perdem. Muitos municípios que são pouco desenvolvidos acabam perdendo se não tiver o fundo inteiro. Ele precisa também enfrentar essa agenda da eficiência no setor público. Nós vimos aí na proposta, eu absolutamente não sou a favor de extinguir municípios. Eu acho que a gente tem que dar viabilidade para os municípios. Atrair desenvolvimento econômico para os municípios. Reforma administrativa, né? Não é nem na reforma tributária. Não é na tributária, mas andou junto, porque assim, se você acabar com municípios, os municípios que incorporarem esses que vão ser extintos, acabam ganhando um pouco mais de dinheiro nessa redivisão aí da reforma tributária. Porque tem critério lá de desenvolvimento, de população, é a equação de como é que o município vai receber essa mesada aí que a União vai dar em cima do que ela arrecadar em cima do IBS, que é o novo imposto. Eu acho que essa questão de extinguir município não passa no Congresso brasileiro, mas nem a pau. Eu acho que isso é Embora tenha sido errado
criar os municípios do jeito que foram criados. Foi errado. Mas foi errado no passado, aí tem que virar página e impedir daqui para frente. E vamos ser sinceros, é muito errado o município comprometer 90% da sua receita em atividade administrativa. Não, evidente, tem muito município aí que não tinha a menor condição de ser criado. Exato. E isso aí quem barrou foi o José Serra no Congresso Nacional, depois que percebeu a criação de muitos municípios, inclusive aqui em Mato Grosso. Né? Tanto é que aqui tem 34 na lista. Mas tudo bem, eu acho que a gente deve evitar daqui para frente, não Exato. Não punir o passado. E criar uma viabilidade para esses municípios. Eu defendo, por exemplo, que esses municípios menores, Antero, eles possam ter uma estrutura administrativa diferente, que eles tenham compras mais facilitadas, para não ter que fazer aqueles processos licitatórios imensos para comprar papelaria. Cria um preço de referência. Eu sou o cidadão brasileiro que mais título de persona não grata tenho desses municípios. Por quê? Então? Porque eu fiz um projeto de que municípios com até 50 mil habitantes, mandato de vereador é honorífico. Bom, aí não tem custo. Eu não sei. Porque esses municípios, as câmaras reúnem uma vez por mês. Quer dizer, o vereador pode trabalhar na sua profissão. Vai lá uma vez por mês, à noite. Que o município paga o jeton, paga esse custo. O cara é da zona rural, foi lá para a Câmara trabalhar, beleza, paga a passagem dele, a estadia e pronto. Acabou. Não, enfim, mas tudo bem. Perdi o projeto, é evidente que eu perdi o projeto, mas... E recebi alguns títulos aí que me honram. Eu acho que esses títulos são bons. Que eu defendi os municípios. Eu penso assim, os municípios pequenos, eles, claro, tem que ter lá um secretário de saúde, tem que ter um de educação, tem que ter um para cuidar da cidade, né, seja infraestrutura ou ordem pública. Eles querem fazer uma estrutura de ministério, né? Tem que ter um secretário de administração para ele cuidar das finanças, de tudo isso. Mas mais do que isso, aí começa a pesar para o setor público. Tem que ter administração, planejamento e finanças, Exato. Né? Educação, outro. Saúde, outro. E infraestrutura, vamos chamar assim. Serviços urbanos, outro. Pronto, acabou, fecha para balanço. A partir daí, só se o município tiver um porte, senão fica aquele negócio de 10 secretários por município pequeno. Acho que a gente tem que encarar essa agenda da eficiência para o setor público. E, gente, eu não estou desmerecendo o papel desses prefeitos, não é importante, tem lugar que já é ruim com essa prefeitura deficitária. Se tirar de lá, pior ainda mais, porque o cidadão aí que ele não consegue mais ser atendido. Mas voltando à pauta, acho que realmente a gente precisa também olhar com carinho para esses municípios. Não dá para o município viver só do setor público. Tem lugar em Mato Grosso que você tem o setor público como grande empregador na economia, isso não pode acontecer, mas também a gente tem que fazer mais dinheiro chegar ao cidadão. Vou dar um exemplo. O ministro Ricardo Salles deu uma entrevista umas 3 semanas, onde ele mostra que em algumas áreas lá do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, 80% do recurso fica na área administrativa e só 20% vai para a área finalística. Isso quer dizer que de cada R$100 que entra lá, 80 fica dentro da máquina, como a gente diz, é moído pela máquina para 20 chegar no ponto. Não precisa ir longe, né? Mato Grosso, né? Mato Grosso, a possibilidade de investimento de Mato Grosso, por mais que cresça, por mais que desenvolva, por mais que arrecade, é pequenininha, porque o dinheiro fica na máquina. Mas vamos só atender um ouvinte. Alô? Bom dia, Antero. Bom dia. Bom dia, o entrevistado. Antero, você quer João Viana, do secretário. Da região mineral de Biratiga, é uma cidade que chama Tesouro. Acho que tem 4 mil e poucos habitantes. Mas essa cidade só vivia dela quem tinha algum negócio ou quem ia fazer turismo de graça. Né? Mas hoje, essa vai mudar o quadro dessa cidade, porque está construindo, está terminando uma rodovia, que é Biratiga Tesouro, uma rodovia 110. Realmente, agora, essa cidade ela vai aumentar a popularidade dessa cidade, porque ela é uma cidade, uma região de agricultura, de pecuária, então tenho certeza que ela vai aumentar a população dessa cidade. Né? E por todo tempo, porque essa rodovia realmente vai trazer um grande benefício, não só para Tesouro, mas aquela região de Batuvi e de Primavera do Leste. Né? É uma região muito bonita, uma pujança muito grande. É como a 270, que ali passa pelo São José do Povo. É uma cidade de 4 mil e poucos moradores também,
ela agora está recebendo essa rodovia já de quantos anos, mais de 80 anos, e as Guiratinga tem mais de 80, ela está recebendo uma capa asfáltica, realmente está ficando uma rodovia muito bonita, e o tráfego de veículos hoje aumentou nessa rodovia. Eu não sei quando que o governo vai entregar essa rodovia 270 e a 110 que liga a cidade do Tesouro. Mas é uma região que ficou esquecida. Então, quem ia para comprar terra dessa região? Quem ia criar negócio dessa região? Plantar lavoura lá de soja de outro nessa região? Porque não tinha estrada. E agora, realmente, a cidade ela vai melhorar muito, porque agora tem uma rodovia que leva as pessoas ao progresso para essa região. É como a rodovia aí do A111, que liga Guiratinga a Alto Garça. Aquela região do Chapadão da Onça é uma região de grande produção de grão. Né? Então, dizer, quem tem negócio de Guiratinga, realmente eles se desviar a sua produção para a região de Rondonópolis, porque não tinha estrada. Mas já está dando um projeto do governo Mauro Mendes para asfaltar essa rodovia, dá uns 100 e poucos quilômetros. Então, essa região aí, a região sul aí, com essas rodovias, vai melhorar e vai habitar muitas pessoas no agronegócio, né? Então, eu vejo assim, que esse município tem tendência de crescer. Né? Okay. E espero que o governo olhe mais para essas regiões que realmente estavam aí esquecidas. Mas parabéns, governador, pela rodovia que realmente ficou bem acabada, uma rodovia bonita, vai trazer grande progresso para essa região. Antero, tudo bom para você, um abraço aí para o entrevistado. E domingo, Antero, nós estamos aí fazendo a eleição comunitária e contando com a coisa toda a comunidade do CPA4 participar da eleição dia 24 da Associação de Moradores de Bairro. Bom dia, obrigado, Antero. Tá ok, boa eleição aí no domingo, tá bom? Um abraço, obrigado. Bom, falando aí das obras que o Mauro Mendes tem feito, realmente o Marcelo Oliveira aí, o governador, tem um projeto interessante sendo desenvolvido aí e está concluindo essa rodovia que é histórica, né? Guiratinga Tesouro. E falando da interiorização, né, Antero, que é muito importante, quando a gente faz infraestrutura, está levando para lá a condição do município produzir e competir, né? Tá, vamos voltar ao nosso... Voltando à nossa pauta. Então, por que os municípios precisam de recursos? Eles precisam desses recursos para justamente fazer frente a essas demandas que estão lá na ponta. Quando o município vai se desenvolvendo, mais gente muda para lá, precisa de mais escola, precisa de mais saúde e tal. E a União tem que garantir isso para os estados e para os municípios. Mas aí eu defino, os municípios que começarem a crescer mais economicamente, eles vão precisar de mais recursos. Então não adianta só a União garantir o recurso que o município tem hoje. Ela tem que olhar para o município e entender se está aumentando a demanda por educação, por exemplo, lá, quer dizer, tem mais jovens indo para lá, porque educação essencialmente é o jovem que demanda. Precisa de mais dinheiro para a educação. Se a população está envelhecendo, precisa de mais saúde, aquele município não tem saneamento básico, tem dificuldade de saúde, a União tem que fazer os investimentos em saneamento, por exemplo, mas ao mesmo tempo tem que aportar dinheiro para a saúde. Eu não entendo, Antero, isso é uma loucura. No Brasil inteiro, todos os estados têm que aplicar o mesmo percentual da sua receita em educação e saúde, 25 e 12. Todos os municípios têm que aplicar o mesmo percentual da sua receita. Não interessa se ali tem mais aluno, não interessa se ali tem mais problema de saúde. Quer dizer, é o tipo da regra que a senhora que fez a mesma regra para todo mundo virou uma regra burra. Acho que a gente tem que apoiar a gestão dos municípios, que enquanto tem município comprando ônibus escolar todo ano, reformando pela terceira vez a escola, porque tem que botar dinheiro na educação, senão o prefeito é punido, tem município onde falta dinheiro para o básico na educação. Essa é a realidade do país. Então a gente precisa ter mais eficiência na aplicação do recurso público. E essa reforma tributária pode ser uma boa oportunidade para isso. Liberar mais os municípios para eles terem mais dinheiro, porque realmente é demanda, e parar de ficar criando regra que serve para todo mundo e não funciona para ninguém. Para o setor empresarial é boa? Para o cidadão que paga imposto é bom? Acho que a primeira grande proposta é a seguinte, o imposto vai ser destacado do preço, ele vai ser, como a gente diz, por fora. Você vai pagar R$100 em alguma coisa, você vai saber que 90 é produto e 10 é imposto. Isso por si só já é uma grande vantagem. A gente primeiro saber quanto a gente paga de imposto em cada coisa que a gente compra.
Segundo ponto que eu acho muito bom para o empresário, simplifica demais a apuração dos impostos. Então, hoje o empresário tem que apurar aí, dentro dessa reforma, então 5 impostos. Ele tem que ter um contador para apurar 5 impostos. Agora ele vai ter a equipe para apurar um imposto só. E quando ele comprar também, ao invés de ele ficar olhando no que ele comprou, que tem de PIS, COFINS, ICMS e ISS, ele também vai ver o que tem de IBS, que é esse imposto novo que vai ser criado. Então é um imposto para entrar e um imposto para sair. Acho que para o empresário vai ser muito bom e para o país, para o desenvolvimento econômico do país vai ser muito bom. Vai gerar emprego? O ganho potencial estimado aí, Antero, ouvi os estudos com o Bernardo Apim, é que a gente solte as amarras da economia e o Brasil possa crescer 10 a 15% mais se mudar a matriz tributária. Agora tem que fazer com responsabilidade. Preservar o direito das regiões menos desenvolvidas crescerem, gerar empregos nessas regiões, porque esse é um grande drama. Em Mato Grosso tem 153 mil desempregados. A gente precisa garantir que os estados e municípios não quebrem com a reforma tributária e que a economia decole para ajudar o país a crescer mais. Tem mais um ouvinte na linha, o Zé Roberto. Bom dia, Zé Roberto, tudo bem? Bom dia, Antero, tudo bem? Antero, por gentileza, o nome do entrevistado? O Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso. Bom dia, senhor Gustavo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Antes de mais, parabenizar pela entrevista, realmente muito boa. E eu queria fazer uma colocação. Antes do último intervalo, eu só fiz uma colocação sobre a energia elétrica. É preocupante, não só a logística no Brasil, mas a logística do imposto. O senhor falou que a energia elétrica gerada no Mato Grosso não pode ser tributada aqui, só lá no consumo. Daí nós importamos energia elétrica que é tributada aqui no consumo. Porém, a gente paga o ICMS sobre uma conta fechada de energia elétrica, ninguém mexe nessa caixinha. A gente paga sobre produção, transmissão e consumo. Inclusive, o ICMS calculado de tal forma, a gente paga ICMS sobre o próprio ICMS. E por que não consumir a energia que produzimos aqui e importar menos? Fazer uma tributação mais justa para o consumidor. A mesma coisa acontece com o combustível. Se produz o álcool aqui, ele tem uma logística de ir, não sei aonde, voltar, beneficia uma certa cadeia de empresarial e tá bom. Olha, voltou. Eu fiz um pique aqui, não sei se você é a nossa telefonia celular, que é muito boa. Então, assim, retomando o raciocínio. Aí tem essa logística, o combustível vai, ele volta, beneficia uma certa cadeia de empresarial e principalmente o governo, e nós, os consumidores, sempre estamos pagando mais caro. Quer dizer, vai haver uma reforma tributária, para mim, deveria haver uma reforma da logística desse imposto, para que esse imposto ficasse mais no local onde tem produção, mais no local onde as coisas acontecem. E aí eu concordo com o senhor, tem que melhorar essa condição dos municípios, porque é lá que as coisas acontecem. É no município que tem produção, é lá que o cidadão trabalha e começa todo o processo da cadeia produtiva e de arrecadação de toda uma nação. Mas isso é preocupante a maneira que esse imposto é feito e essa logística. Por que não consumir nossa energia, importar menos, e aí ao invés de fazer um ICMS tão abusivo para o consumidor, seria uma coisa mais justa. Isso poderia acontecer em todas as regiões do Brasil. Quer dizer, produções serem consumidas mais próximas de onde elas acontecem, com o custo de logística, de transporte e tudo mais, inclusive de impostos muito mais barata. Eu acho que essa é uma situação que os empresários, que são o motor do país, que a empresa privada é o motor do país. O governo não produz nada, ele só arrecada. E gasta mal. Logisticamente falando, gasta mal. Né? Então, eu acho que a empresa privada deveria encabeçar isso, dar um grito e falar, opa, basta, vamos resolver isso. Sem prejudicar o lucro da empresa, sem prejudicar o emprego, melhorando até o salário do indivíduo, porque ele ganha mal. E aqui tudo é calculado, baseado em uma logística de dólar e a gente ganha em real. Então, tem muita coisa que precisa ser mexida. Não é só mudar um imposto aqui, tirar um imposto ali, fazer uma modificação e dizer, nós vamos melhorar 10 a 15% o nosso crescimento. Não sei, fico preocupado com isso e gostaria que o senhor, doutor Gustavo, desculpe, senhor Gustavo, se desse uma explicação sobre o que eu estou falando,
pergunto se o senhor concorda ou não concorda, e o que a empresa privada pode fazer para começar a mudar isso. Um abraço, fique com Deus. Tá, muito obrigado pela participação do Zé Roberto. Só que assim, Mato Grosso já produz mais energia do que consome, né? Provavelmente a gente consome a nossa própria energia e até somos exportadores de energia, né? E isso não altera o imposto. A energia está nessa rede interligada nacional, né? Na verdade, a energia que a gente produz aqui ela é suficiente, mais do que suficiente para o Estado, e o excedente vai para outros estados da federação. Assim também é o etanol. Mato Grosso é o estado que mais consome etanol no país, em proporção de gasolina, dá mais de 70%. O segundo estado que eu vi no ranking era em torno de 40% de etanol. Mas esse espacinho do etanol... Esse espacinho do etanol é só até a base da Petrobras, porque a indústria ela não pode vender direto para o posto. Ela tem que vender para a Petrobras centralizar a arrecadação de impostos, a logística e distribuir nos postos de gasolina. É lógico que tem um custo embutido nisso, né? Por que a gente precisa de um intermediário monopolista estatal que é a Petrobras e a gente não pode liberar um pouco mais o mercado de combustíveis? Por que a gente não avança em biocombustíveis, em mais etanol, até mais etanol na gasolina misturado, mais biodiesel misturado no diesel? A gente precisa ter essa agenda de país, porque o que a gente vê aí? O Brasil fez um leilão do petróleo agora recente, que achou que ia ser um sucesso. O modelo de partida estava errado, então só metade dos blocos foram ofertados, vendidos. Já tem petróleo mais barato sendo ofertado no Irã, na Rússia, petróleo que é mais barato para explorar do que o nosso pré-sal, e petróleo mais fácil de industrializar, porque é um petróleo mais leve, o nosso aqui é bem pesado. Então você precisa de menos investimento em tecnologia, porque não precisa ir buscar lá no fundo do mar, tem petróleo até em terra firme, e petróleo de melhor qualidade, quer dizer, mais fácil de ser industrializado. O que a gente precisa, Roberto, é encarar a agenda do desenvolvimento do país. E o que eu quero dizer com isso? Se Mato Grosso produz energia e contribui com o resto do país, ajudando com essa energia a industrializar o país inteiro, Mato Grosso tem que ser reembolsado por isso. Para a energia, para a gente, ficar mais barata. Olha, a gente produz tanto que dá para a gente e serve para os outros. Alguém tem que reembolsar o Estado por isso. Se Mato Grosso ajuda muito na balança comercial brasileira, batendo recorde atrás de recorde de exportação, o Brasil tem que olhar para Mato Grosso e ajudar Mato Grosso a continuar cada vez mais fazendo isso. E essa é a grande lógica. Se a gente produz aqui biocombustível, a gente tem que ser compensado. Embora o etanol já tenha uma regra aí que uma parte do imposto fica aqui no estado produtor, não vai tudo lá para o estado consumidor. Mas se tiver essa mudança na reforma tributária, isso é um risco. A gente pode produzir aí 10 vezes mais do que consome, mas só vai poder tributar em cima do que consome. Então, o resto do país tem que ajudar Mato Grosso a ficar fazendo mais etanol, mais biodiesel e assim por diante. Não, só vai poder tributar, não. Só vai receber em cima daquilo que consome. Exatamente. Né? Então, esse é o problema, né? Tá bom. Tem alguns áudios aí, né? Tem áudio sobre Tem um áudio só sobre o trânsito, é isso? Então, tem problema no trânsito, vamos ouvir aqui o nosso ouvinte. Bom dia, Antero. Bom dia aos ouvintes da Capital FM, jornalismo aí, Jornal da Capital, José Benedito do Araújo aí, rodovia Marandreasa, Antero. Pessoal, houve um acidente aqui na rodovia Marandreasa, o pessoal que está pegando aqui a rodovia Marandreasa com sentido a Varja Grande. E Varja Grande com sentido a Cuiabá, trânsito condicionado, muitos veículos, fluxo de veículo muito grande nesse horário aqui, Antero, já 8 horas da manhã, faltando uns 10 minutos das 8, o trânsito flui lentamente aqui na rodovia Marandreasa aí, de Cuiabá para Varja Grande até o Trevo do Lagarto. Trânsito parado nessa região aqui, o motorista está pegando essa região aqui, Antero. Já que o Jornal da Capital, líder da audiência na manhã, evita pegar essa rodovia aqui e pegar no outro destino aí, para pegar o destino seus aí. Bom dia, Antero. Boa quinta-feira, José Benedito do Araújo aí. Um abraço para você, para toda a galera aí. Bom dia. Tamo junto. Bom dia, Zé Benedito. Tamo junto, muito obrigado. Ele ligou isso às 10 para as 8, nós colocamos no ar às 8h18. Você vê os problemas da internet. Um pouco da internet, né? Um pouco por causa da entrevista que estava rolando aqui. Mas nós vamos caminhando aqui para o final da entrevista. O Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso,
O governo atendeu um pedido da Federação das Indústrias e prorrogou o prazo para empresas aderirem ao PRODEIC. O que isso representa? Nós todos sabemos aí, esse ano tivemos aí uma reformulação geral no PRODEIC, que é o grande programa de incentivo ao investimento aqui no Estado. A partir de 1º de janeiro valerão novas regras, com novas alíquotas, a mesma alíquota para todas as empresas que vendem o mesmo produto, que são no mesmo setor. Hoje a gente tem empresas concorrendo aí com alíquotas diferentes, mas o fundamental é que a gente ganhou prazo para que a gente possa terminar de discutir essas alíquotas. Eu diria hoje, Antero, que 80% das novas alíquotas já estão discutidas, negociadas e acertadas com o governo. Restam ainda alguns setores que precisam ter uma compreensão melhor do governo e das empresas de qual vai ser a estratégia de desenvolvimento para esses setores. Quais são os setores? Se eles vão ter mais venda dentro do Estado ou mais venda para fora. Tipicamente a gente está falando de setor metal mecânico. Que tipo de indústria metal mecânica a gente tem aqui? Tem desde empresas que importam aço e ferro para vender no mercado interno, até empresas que exportam transformadores para outros estados e para o país inteiro. Então tem que olhar direito isso aí para não tirar a competitividade dessas empresas. Nós temos aí algumas alíquotas, principalmente setor de alimentos, setor de bebidas, o que vai ser feito. Nós vamos incentivar mais que esses produtos fiquem mais baratos para o consumidor mato-grossense, ou nós vamos ter que incentivar essas empresas a irem competir em outros estados, em Goiás e Rondônia. Você sabe que a favor de bebida, eu sou a favor de não incentivar. Não incentivar? Porque eu vou incentivar as pessoas a ficarem doentes, a ficarem drogadas. Não, mas bebida é tudo. Bebida é droga. É alcoólica, não alcoólica, tudo isso. Não, alcoólica ainda vai, mas a alcoólica, pelo amor de Deus, vamos incentivar fumo, álcool. Aí é da escolha do cada um. Ética, né? Tem gente que defende, por exemplo, não ter subsídio para combustível, porque acha que só tem que ter transporte público, o carro atrapalha na rua, né? Esses debates precisam ser feitos, mas assim, fato é, Antônio, que atrair hoje uma fábrica de bebidas, não precisa ser bebida alcoólica, gera muito emprego, traz muito desenvolvimento. Então é importante, a indústria de alimentos ela gera muito emprego no mundo inteiro. Tem municípios aqui, Antero, que se você tirar um frigorífico do município, 60% dos empregos no município vão embora. Então a gente tem que ter essa discussão com responsabilidade. Mas enfim, faltam ainda alguns ajustes, a gente ganhou tempo para discutir isso com o governo. E esse tempo é até quando? E esse tempo é até dia 20 de dezembro para definir as alíquotas. Na verdade elas vão ter que ser definidas antes, até dia 6 de dezembro, no Condeprodemante, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado, e até dia 20 os empresários vão ter que fazer a opção se querem ano que vem ir para o regime normal de ICMS ou se vão aderir ao novo programa de incentivo. A gente precisa fazer uma transição suave, igual é na reforma tributária, onde as empresas têm tempo para se ajustar, e mais do que isso, a gente precisa preservar empregos. Tenho dito isso muito nas conversas com o secretário de Fazenda, com o governador. Tem 153 mil desempregados no Estado. Quanto mais emprego a gente puder gerar, e aí para gerar emprego, cadeia de alimentos, cadeia da construção, a indústria de transformação de uma maneira geral, não só gera muito emprego, como gera emprego de qualidade. Aliás, se você me permite, vou dar um recado aí para você que está ouvindo, a gente está procurando emprego. Hoje, por exemplo, a gente está ali no Senai Cuiabá, ali no Porto, com uma ação que é preparação de pessoas para entrevistas de emprego. Olha só que curioso, Antero, tem muita gente que tem qualificação, tem muita empresa com vaga aberta. E aí vermelho na hora que senta. E aí ele senta lá, ele não consegue falar, ele não prepara um currículo, ele não consegue comunicar direito o que ele já fez e tal, não sei o quê. A gente está lá o dia inteiro, atendimento gratuito. E você que está ouvindo isso, você tem uma qualificação e tiver uma vaga aberta, a gente de lá já te encaminha para fazer essa entrevista de emprego. Inclusive tem que orientar, né? Como fazer a entrevista, como fazer entrevista, o que você fala e tal. As empresas estão pedindo, tem vaga que está aberta aí há mais de 6 meses, Antero, e não consegue ser preenchida porque não aparece o candidato. E aí candidato não falta, né? Tem sempre gente querendo emprego, sempre gente querendo um emprego melhor. Então a gente percebeu que a gente às vezes faz a qualificação. Vai ser aonde que é? Vai ser aqui no Senai Cuiabá, no Porto. Senai Cuiabá, no Porto, 15 de novembro, né? O dia inteiro. Você pode chegar lá, não precisa agendar antes. A gente está fazendo isso hoje, vamos fazer outras vezes, mas essa primeira edição é muito importante.
porque a gente vai não só apoiar a pessoa a conseguir essa vaga de emprego, mas também mapear quais são as vagas disponíveis e oferecer para ela curso de qualificação, de capacitação, para que ela possa acessar esses empregos. E lá a pessoa vai ficar sabendo, inclusive, do que tem disponível, mais ou menos? Nós temos lá diversos empregos em diversas indústrias sendo oferecido. Você que está aí procurando uma oportunidade, quer melhorar a tua vida, passa lá, você vai ter uma oportunidade fantástica de conhecer pelo menos o que o mercado está oferecendo. E esse é outro grande problema do país inteiro. Nós temos uma massa de jovens aí que chegou no mercado de trabalho no momento de crise econômica. Gente que se formou e não consegue o primeiro emprego. O governo federal fez agora essa proposta, né, do emprego verde e amarelo, a carteira verde e amarela, que também gera oportunidades para as empresas contratarem com menos encargos quem está procurando o primeiro emprego, esse jovem até 29 anos de idade. Lá também a gente vai falar disso e a gente está falando disso com os empresários. A economia está querendo reaquecer, as coisas estão começando a melhorar. Quem quiser gerar novos empregos aí, principalmente começar uma vida profissional para alguém, a gente vai ter muita oportunidade lá sendo divulgada. Para fechar a entrevista, o governo Bolsonaro, os empresários estão vendo como, porque estão analisando principalmente a parte econômica do governo. E até hoje a informação que a gente tem é que o crescimento do Brasil é pífio. Não chega a 1% do PIB, o que é muito pouco para um projeto de país. Mas medidas têm sido tomadas, como a medida da liberdade econômica, esse anúncio da reforma administrativa, esse anúncio da reforma tributária, a reforma da Previdência já aprovada. Como é que os empresários estão vendo este novo cenário da política econômica do governo Bolsonaro? Bom, primeiro, se me perguntar para definir uma frase, eu digo que é um governo que tem uma agenda muito boa, mas tem uma dificuldade gigantesca para implementar essa agenda. Falta um pouco de articulação, tem muita resistência política, tem muita resistência até institucional no país, está esbarrando muito em interesses. A gente vê essa questão aí, por exemplo, do fim do DPVAT, desse seguro de acidente. Estuda na taxa preta. De seguro? Olha, vai reduzir o custo para o cidadão. Quem tem um veículo não vai precisar mais pagar um seguro que é obrigatório, vai ter um seguro particular, como é no mundo inteiro. Não existe esse negócio de seguro obrigatório. O Brasil inventa em jabuticabas, todo mundo anda com extintor de incêndio dentro do carro. Eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece que já tiveram que usar um extintor de incêndio do carro? Você vai citar algum exemplo pontual, cai lá, mas dizer que é essencial a preservação da vida do brasileiro, um extintor de incêndio em cada carro, não é. E é obrigatório, né? Mas se acabar com isso, o pessoal que faz extintor de incêndio vai chiar. Eu não entendo, eu repito isso insistentemente, ninguém consegue me responder. Eu tenho o mesmo carro há 5 anos inteiro. Todo ano eu pago o IPVA lá dele, o licenciamento, aí eu tenho que ir lá no Detran para emitir um novo documento em papel e moeda do meu carro. O carro é o mesmo, eu sou o mesmo, o endereço é o mesmo. Não era só imprimir um comprovantezinho na internet ou isso ficar online. Não, eu tenho que emitir um novo documento. Aí tem que ter um monte de gente no Detran para me atender para fazer isso. Tem que ter um monte de papel moeda emitindo o documento do carro. São todos os carros do Brasil inteiro, todos os carros de moto do Brasil inteiro, gente. Se você não mudou o carro, não mudou de dono, se você não mudou de endereço, para que você precisa emitir outro documento? Só que a hora que você encara essa agenda, um monte de gente chia. Porque um monte de gente vive dessa cadeia de emitir o documento. E eu não tenho nada contra o pessoal do Detran. Simplesmente eu acho que eles poderiam estar fazendo outras tarefas, apoiando na segurança do trânsito, ajudando um monte de agenda que o país tem, e não ficar reemitindo todo ano o mesmo papel. Essa agenda, Antero, de limpar o país, vamos falar dessas amarras burocráticas, é uma agenda muito pesada. Um governo que tem pouca capacidade de articulação política. Isso é uma deficiência do governo federal. O presidente foi eleito em um partido com o qual ele já brigou, já não era um partido grande. Tem uma dificuldade de consensualizar internamente. Né? Pois é. Quer dizer, as ideias do governo, elas não chegam no Congresso com uma unidade do governo. Em grupos dentro do governo dando opiniões contrárias ao que o governo mandou. Quer dizer, a gente viveu anos de um governo que tinha muita capacidade política, mas uma agenda ruim para o país, vamos resumir assim, né? E agora a gente tem um governo que tem uma agenda melhor para o país, mas que tem menos capacidade política. A gente precisa achar o meio termo, arranjar uma agenda boa para o país e estruturar uma capacidade política de implementar essa agenda. Aí o país ganha. Acho que está pegando jeito, né? O Paulo Guedes começou com ideias muito revolucionárias e, de certa forma, subestimando a dificuldade que ele teria para implementar.
achou que ia ser fácil fazer o leilão do pré-sal, achou que ia ser fácil fazer reforma tributária, reforma previdenciária, continuar com a trabalhista, agora já entendeu a dificuldade, acho que competência tem bastante, vamos torcer para que eles tenham competência para implementar essa agenda que é boa para o país. Gustavo de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e quero dizer a vocês que 2020 vai ter um movimento econômico muito melhor para o país e também para Mato Grosso. Eu sei que você ia anunciar a candidatura de um empresário em Cuiabá. Então. Eu estou esperando esse empresário anunciar para eu poder apoiar. Todo mundo que for de bem e quiser ir para a política tem o meu apoio. Só não tenho o meu nome à disposição. Muito obrigado. Eu entrevistei aqui o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. Mas que tem muita gente querendo votar no senhor, tem. Um abraço, obrigado. Intervalo e voltamos.